Boa noite, pessoal. Sexta-feira, live das 21 horas. Sejam todos bem-vindos. Para quem está assistindo ao vivo, hoje é 1º de maio, mais conhecido como um feriado internacional, não só nacional, mais conhecido como Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. E essa é a proposta de hoje. Sexta-feira, feriado de quarentena, que na verdade não é tão feriado, mas vamos lá. Hoje meu objetivo é discutir trabalho. Saber como é que você está sendo no seu trabalho. Está tendo êxito? Hoje, nesse dia que se comemora o Dia do Trabalho, do Trabalhador, você tem o que comemorar, o que se orgulhar. E eu vou dizer que trabalho é um tema complexo. E hoje, nessa 1 hora que a gente tem de conversa, vou tentar trabalhar ele em todas as esferas possíveis. Desde a esfera material, que é aquele trabalho que se relaciona ao sustento, à sobrevivência do corpo, até o trabalho como meio de tema espiritual e também de cunho filosófico e emocional. Vamos tentar passar por todos esses organismos que envolvem o trabalho, porque trabalho é algo fundamental. Trabalho é algo presente na nossa vida. E trabalho que eu me refiro não é o trabalho aquele que faz com que você tenha sustento, mas trabalha toda aquela atividade que te gera um resultado. Então, constantemente na tua vida, você está trabalhando. Trabalha incessantemente, porque no momento que tu te propõe a fazer algo que gere um resultado, isso é trabalho. E é diante disso que a gente vai conversar, dos vários trabalhos que estão presentes na nossa vida, de quais a gente toma a verdadeira prioridade, de quais são menos relevantes, mais relevantes. Esse é o objetivo dessa noite, ok? Então vamos lá. O primeiro trabalho que eu vou trazer é o trabalho tradicional. É aquele trabalho na qual a gente tem o nosso esforço e do nosso esforço a gente tem uma remuneração para poder sobreviver, para ter o nosso prolabore, nossa contraprestação, para poder se alimentar, o que seja. E diante disso, esse tema, o primeiro ponto que eu quero tratar é o seguinte: já que trabalho é tão importante, que ele é fundamental, porque muitas pessoas, ou se não uma grande participação ou parcela delas, estão insatisfeitas. Porque hoje em dia é tão insatisfatório nossos trabalhos, porque o trabalho é tão penoso, porque ele é tão difícil. Isso é fato. Já há estudos, e isso é número, não é nem mais estudo, se não é uma das principais doenças ou motivos de afastamento do trabalho, é a depressão. É a depressão do trabalho. E lembre-se, o que é depressão? Depressão nada mais, nada menos do que é uma circunstância que você não aceita a sua realidade, está farto dela. Então, a pessoa que se deprime com o trabalho nada mais é do que não aceita o trabalho que tem e está insatisfeito do trabalho que está. E aí entra em resignação, em frustração, em desânimo e vai para as estatísticas do INSS. É isso que ocorre, né? Hoje o que mais tem são pessoas estressadas nos seus trabalhos, frustradas com seus trabalhos, em depressão dos seus trabalhos. Mas por que isso? Por que essa questão? E eu refiro que basicamente o que leva a isso são 4 elementos. Todos juntos, separados, mas todos eles levam a essa realidade. E o primeiro dele, que eu sempre gosto de trazer, é aquela questão. Quando você escolhe a sua profissão, muitas vezes você não escolheu por você. Você escolheu porque seus pais disseram que era bom. Você foi para aquele meio porque disseram que era o correto. Porque disseram que você seria bem sucedido e teria futuro. É o primeiro problema. Você não foi trabalhar lá porque quis. Você não escolheu aquela profissão porque queria. Mas sim porque disseram que era o melhor, porque era o adequado e até mesmo uma questão de contrariar. É o grande problema. O grande problema inicial da insatisfação profissional é: estou lá porque disseram que eu deveria estar. Esse é o primeiro padrão, ok? O segundo padrão que gera frustração no profissional é quando você vai atrás da sua profissão simplesmente, meramente, por dinheiro.
Por que você está lá? Porque paga bem, porque dá dinheiro, porque sobra dinheiro, porque com aquele trabalho eu consigo fazer as questões materiais. O segundo motivo é muito relacionado à questão da insegurança pessoal. Eu estou no meu emprego porque ele é estável. Eu estou no meu emprego porque ele é seguro. Estou no meu emprego porque eu não vou ser demitido. Ou eu não tenho risco de ser excluído ou perdê-lo. E o terceiro motivo é aquele motivo básico. É o que tem. Minha vida é difícil, minhas circunstâncias são complicadas e eu cheguei nesse trabalho porque era o que tinha. Normalmente, todas as pessoas estão nos empregos muito relacionados a isso, a essas 4 questões, quando não mais de uma. E isso, sem sombra de dúvidas, traz insatisfação, traz conflito, traz estresse. Porque são tendências naturais da nossa sociedade, mas extremamente voltados à matéria e o ego. São questões simples, objetivas de segurança. Em nenhum momento nesse patamar de escolha, de decisão, você pensou: o que eu gosto? O que eu sou bom? O que me faz feliz? Porque isso deve ser a prioridade. Muitas vezes a gente escolhe a nossa profissão muito cedo, sem maturidade, mas sem sombra de dúvidas, lá, se tu teve a capacidade de ser trabalhado na tua essência, você teria consciência disso. Você já saberia o que lhe faz bem, o que lhe traz prazer, o que você é bom. E no momento que a gente não trabalha isso, um momento bate a frustração, um momento bate aquilo que faltou. E é isso que gera insatisfação profissional de muitas pessoas de hoje, da grande maioria. É aquilo. O que de fato tu é bom, o que de fato te faz feliz, o que de fato te dá prazer. Essa é a grande questão. Não tem problema tu escolher o trabalho por dinheiro, por segurança, ou porque é o que oferece. Mas desde que antes disso venha, é porque eu quero, é porque eu sou bom, é porque eu gosto. Se você quer dinheiro, queira dinheiro porque você tem uma ideia boa. Porque o que você acredita, no que você é bom, tem como gerar ganhos. Mas não simplesmente profissão porque ela dá dinheiro. Vá atrás de segurança profissional. Vá atrás de segurança profissional. Mas vá porque você quer segurança, porque você quer tempo para viver para a família, para os filhos, para os seus estudos, para a sua melhora emocional, para quem que seja. Mas não simplesmente porque você tem medo de perder o emprego. Não porque você acha que se for demitido não vai conseguir outro emprego. Porque você não consegue se achar capaz de ir lá e conseguir um emprego melhor ou ter muito mais dinheiro. E se você quer qualquer emprego que ganhe pouco, vá lá porque você não precisa de dinheiro. Porque você entende que pode ficar com pouco, que dinheiro não é importante, que não é satisfatório, que não é necessário. Entende o que eu quero mostrar nessa realidade? O problema não é nos elementos, mas é como se faz as escolhas. Por que se faz as escolhas? Nós temos que reformular as nossas escolhas. As nossas escolhas têm que ser porque a gente acredita. Conhecendo nossos potenciais, aquilo nos faz bem. Porque você vai lá e faz aquilo que é essencial. Aquilo que vai te dar prazer, aquilo que vai te dar confiança, aquilo que vai te acrescentar de fato. Sem burocracia. Sem o porquê é o certo, ou dito certo, ou porque disseram que era. Faça diante daquilo que você acredita. E aí, no momento que você segue nesse processo, as coisas modificam e tem êxito. Mas, infelizmente, não fizemos essas escolhas. No momento que a gente escolheu o dinheiro, a gente foi pelo dinheiro porque dinheiro é bom. Porque dinheiro é importante, porque dinheiro traz prazer, me traz questões materiais. Eu fui pela segurança porque eu quero segurança. Eu tenho medo de perder emprego, não quero pensar em emprego, não quero pensar em outras coisas, eu não confio no meu potencial de repente em empreender, em ser diferente. Ou eu estou no emprego que for porque eu não tive dedicação e foi o que oferece. Não é esse o propósito. Não é porque é assim, mas porque você escolheu. Entenda que aquilo que eu falei quarta-feira,
tome o volante da sua vida e tome as decisões, as escolhas diante do que você quer de fato, do que você espera ser. Porque senão vem a frustração. No momento que você começou a trabalhar porque pagava muito bem, e não tem prazer, e não tem satisfação, e não tem realização pessoal, não tem dinheiro que te pague, que vai te trazer o prazer, que vai te trazer o bom. E aí você vai ficar naquele mundo. Ganho bem, sou insatisfeito, então eu vou gastar esse meu dinheiro com questões materiais que tentam minar a minha insatisfação, mas não adianta. Não é o dinheiro o problema. Não é o dinheiro que vai resolver teu problema, mas sim tu te ouvir. É tu entender aquilo que te faz bem. É compreender que, na verdade, naquela questão, o mais importante não é o dinheiro, não é o ter, mas sim tu te ouvir e ter prazer no que tu faz. Hoje em dia, onde estamos, não existe mais emprego seguro. Não existe segurança profissional. É o que nós estamos vendo agora. É o que nós estamos vivendo. É demonstrar que hoje pode ser que tu tivesse uma segurança econômica, mas não tem. Então vai lá, vai atrás do teu ideal, vai atrás daquilo que te faz bem. Não pense em segurança. E se você é desapegado, entenda que seu desapego tem que ser não porque você não teve força de vontade de lutar, de correr atrás, de batalhar, ou porque o mundo foi injusto, mas sim porque foi uma escolha. Eu não preciso disso. E sou feliz assim de fato. E aí há uma mudança, uma transformação diante dessa ótica. E aí você sai desse ciclo. Então entenda, se hoje você está insatisfeito no seu emprego, o que seja, reformule. Avalie você como profissional e vá em busca do que você gosta. Entenda que a estabilidade, o dinheiro, não é fundamental. Entenda que você tem capacidade, independente de onde você nasceu, como você nasceu, de ter um trabalho digno suficiente para que te dê felicidade. Porque a felicidade é a realização pessoal. É tu chegar lá com um sorriso. É tu sair de noite e ver como foi bom o que eu fiz. Como me deu prazer o que eu fiz. Como eu me senti grande com o que eu fiz. Não está no conforto, não está no dinheiro, não está na ostentação material. É isso que a gente tem que compreender nessa parte e fazer essa primeira transformação diante do processo material da questão profissional. É isso que eu quero deixar o primeiro ponto quanto àqueles que hoje se entendem insatisfeitos com as suas questões profissionais. É o erro de escolha. Mas entenda que hoje você tem o direito de fazer uma nova escolha. Uma escolha de começar de novo e de repente ir atrás do sonho. Sonho se realiza, mas se realiza com trabalho. Com trabalho, determinação e dedicação. E quem tem isso, quem consegue trabalhar sua essência, sempre vai ser bem sucedido. Ninguém fracassa quando acredita nos seus ideais, nos seus princípios, no que é, nos seus potenciais e vai lá e faz. Não dá errado. É só você acreditar em você e executar. Isso vai ser êxito sem sombra de dúvidas, com crise, sem crise, com qualquer que seja. Isso você pode ter certeza. Então vá em busca disso. Trabalhe e se conheça. Entenda o que você quer. Por mais que possa ser aquilo que não dê dinheiro. Aquilo que eu disse. Importante diante do trabalho é a realização. E a realização exitosa. Porque é melhor você com pouco dinheiro, mas com saúde emocional. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de referir desse tema tão amplo, trabalho. Aqueles que não passam por isso, que estão satisfeitos no seu trabalho, são apaixonados ou viciados em trabalho, vai minha dica. Uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar com as pessoas é que a gente tem que mandar uma concepção de frase. Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? A frase correta seria: você trabalha para viver e não vive para trabalhar. Isso deveria ser uma regra na sua vida. Quem trabalha para viver entende que o trabalho é a sua sobrevivência. Vive para aquilo e se não tem aquilo, morre. Isso é errado, é equivocado. É uma postura extremamente antinatural. Por quê? Por mais que o trabalho
material, de sustento, seja importante, ele não pode ser fundamental. Ele não é regra, ele não deve ser o teu grande potencial na tua vida, não pode ser o que tu entende como o maior pilar da tua existência. Entenda que você nesse mundo não veio para ser um super profissional, para deixar seu legado empresarial, para ter dinheiro sobrando para poder viver na aposentadoria e na velhice. Esse não pode ser o seu critério. Você tem que entender que você trabalha para viver, não vive para trabalhar. O trabalho vive apenas como mero suporte para que tu tenha condições de ter uma vida digna. Você que entende que o trabalho é algo super, extremamente importante e dedicar na sua vida, é hora de rever seus conceitos. Porque primeiro, você tem que entender por que você trabalha tanto. Por que o trabalho é tão importante na tua vida? Por que ele é tão relevante? Normalmente, ele vem por alguns motivos. Fuga, quem trabalha muito não quer se trabalhar, não quer trabalhar seu mundo interior, seu mundo emocional, então coloca tudo no trabalho. Primeiro erro. Tem pessoas que são extremamente materialistas, entendem que trabalho tem que ser prioridade, e quem vive na matéria não é o adequado. Quem entende que matéria e trabalhar e ter dinheiro é prioridade, vive em gozo, porque quer dinheiro, porque precisa de coisas materiais, porque precisa de prazer. Isso não é a realidade. Isso é totalmente antinatural. Vamos lá. Reforma íntima. É só usar o que o grande mestre Jesus dizia. Dê de César o que é de César, dê de Jesus ou dê de Deus o que é de Deus. César é tudo material, é tudo relacionado ao dinheiro, essas questões. Isso não se relaciona. Isso não é uma coisa relevante. Isso não tem como ser prioridade. Hoje, obviamente, você não está atrás da perfeição, do êxito, mas pelo menos tem que ir atrás do equilíbrio. E o equilíbrio hoje é matéria e alma, matéria e espírito, matéria e emoções, sentimentos. Se hoje você não tem uma balança equilibrada, você vai se ferrar. E realmente, ferrar é o termo. Você vai se prejudicar. Hoje as pessoas não trabalham em equilíbrio. Essas pessoas que priorizam o trabalho, elas não entendem que precisam dessa parte. Elas sempre estão com o seguinte discurso: depois eu vejo isso, depois eu penso na minha espiritualidade, depois eu penso na minha reforma íntima, depois eu penso numa terapia. Quando eu tiver tempo sobrando, eu perco tempo com essas coisas. Mas, meu amigo, lamento informar, eu vou falar daqui a pouco sobre o principal contrato da tua vida. O principal contrato de trabalho que tu assinou. A principal atividade profissional que tu vai ter que exercer e tu não faz. Garanto que boa parte de nós, se não todos nós, depois eu vou explicar, já estamos quase na advertência formal, que é aquela suspensão. Mas isso é daqui a pouco. Agora eu quero que você entenda, você que é fixado em trabalho, que foca em trabalho, que é extremamente vinculado ao trabalho, entenda, essa postura vai ter que mudar. O mundo lhe colocou hoje em quarentena, parado dentro de casa, para entender que existem coisas mais importantes, que o trabalho é fundamental, que dinheiro não traz felicidade, não traz realização, não traz nada. É verdade, é uma realidade, é fato. Temos que entender que trabalho é algo que traz uma vida digna diante da necessidade material que ainda temos. Isso é fato, isso é realidade. Se você tem dúvidas, trabalho é tão importante que isso foi codificado nas obras de Kardec. Se você quiser lá analisar, existe no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, o capítulo 3 chamado da Lei do Trabalho, das questões 674 a 685. E lá fala-se sobre trabalho. E lá metade desse trabalho fala sobre folga, porque também é importante folgar. É importante entender que tem que ter os limites. Então entenda você que gosta só de viver o trabalho, e ao trabalho vai ter que mudar. Não é essa a regra. Não é assim que as coisas funcionam. E aí vamos lá. As desculpas de sempre que as pessoas me colocam: eu preciso de dinheiro. Por que tu precisa de dinheiro? Quando tu precisa de dinheiro?
Quanto do que tu precisa de dinheiro para consumir não é carência, não é frustração, não é fuga. Já? Muito do que a gente gasta, muito do que a gente precisa de dinheiro, nada mais é do que para suprir frustração. Nada mais, nada menos de que tudo que a gente tem de dinheiro e a nossa grande quantidade de dinheiro que a gente busca, simplesmente é para trabalhar frustração. Isso a gente podia resolver de uma forma bem mais econômica e bem mais barata. É só fazer reforma íntima. É trabalhar seu emocional. É bem barato. É quase de graça. Tem livro na internet, tem a nossa aula aí, gratuita. Não precisa de tanto dinheiro para trabalhar a frustração. Mas nós preferimos trabalhar diante da frustração, né? Porque aquilo que se traz, tudo que é matéria em excesso é fuga. Quem come demais, quem precisa estar sempre em restaurante é porque precisa amenizar algum conflito pessoal. Quem precisa viajar demais é porque precisa trabalhar um conflito pessoal. Quem precisa de exercício demais é porque precisa trabalhar uma frustração pessoal. É fato. O nosso materialismo está extremamente relacionado com as nossas frustrações, com os nossos problemas emocionais. Então entenda, não, isso não é o problema. O problema não é que você precisa de dinheiro. É que você tem que criar vergonha na cara e trabalhar o seu mundo emocional. Ir atrás do que de fato importa. É o seu mundo emocional que tem que ser trabalhado. Você não precisa de mais dinheiro. Você pode ter o dinheiro suficiente para o básico, que você é emocionalmente trabalhado, não precisa de tanta coisa. Outra desculpa. Ah, mas eu preciso de dinheiro para meus filhos. Eu preciso sustentar meus filhos. Eu preciso de dinheiro para toda a vida dos meus filhos. Meus amigos, primeira coisa, não ponha a culpa nos seus filhos para trabalhar. Não justifique que seus filhos é motivo para trabalhar a mais. Seus filhos, como todos os seres humanos, quando vêm para a Terra, ele vem só querendo uma coisa e com um objetivo: amor. Ele não precisa de curso de inglês, ele não precisa de aula de balé, ele não precisa de brinquedos importados, ele não precisa de tablet, ele não precisa de escola top de linha, ele não precisa nada disso. Quem botou isso no mundo dele foram os pais. Foram os pais que determinaram para ele uma vida materialista. Porque toda criança, por mais que seja um espírito com tendências, ele nasce sem lembrar dessas tendências. São os pais que instigam essas tendências. As crianças hoje são materialistas por culpa dos pais, que priorizam o trabalho e o materialismo em vez de um amor, em vez da presença em casa. Eu lhe garanto que qualquer criança, ela não consegue hoje se expressar. Mas se ela pudesse, ela diria: pai, mãe, entre dinheiro, entre brinquedos e isso, eu ficaria com amor. Entre 12 horas de você trabalhando e você ao meu lado, eu ficaria com você ao meu lado. Se eu tiver que passar fome e não te ter, eu passo fome. Eu lhe garanto, para qualquer um de vocês, isso é fato, isso é natural. Você reencarna, todo ser humano vem com a finalidade de amor. Ninguém vem com o objetivo de ter status, profissão, ensino superior, isso e aquilo. Isso se modula. E isso se modula diante do que os pais aplicam. Os pais se preocupam com os filhos, com boas escolas, com bom ensino, com boas profissões. E aí? Onde é que entra a parte principal? Com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, com realização, com autonomia, com liberdade, com vontade própria. É. A culpa não são dos filhos, que você trabalha demais. É você que colocou isso como regra. A responsabilidade é sua. Então não venha dizer que você trabalha demais por culpa dos filhos ou porque precisa sustentar os filhos. É outra regra que tem que ser acabada para quem trabalha demais. Entendido essas duas regras para quem trabalha demais? Então é hora de compreender. É hora de entender que precisam ser mudadas essas regras. Ok? E digo mais. Se você é aquela pessoa ainda que tem essa forma de agir e acima de tudo ainda tem subordinados, seja sendo empresário, chefe, coordenador, imprime essa situação, você vai ser penalizado pela lei de causa e efeito em dobro. Porque se você trabalha demais, o problema é seu. Mas se você manda os outros trabalhar demais, meu amigo, você vai ser responsabilizado pelos outros não fazerem o seu caminho. Cuidado. Cuidado que você que é chefe, que é dono de emprego, que só pensa em materialismo, em lucro,
Entenda, você vai ser responsável pela falta de progresso e possibilidade dos outros. E não adianta dizer, mas ele tinha opção. Ele queria trabalhar. Ele aceitou. Não, meu amigo. Uma coisa é ele não fazer por ele. Uma coisa é tu impor uma atividade absurda, de escravo, para alguém. É sua responsabilidade. Lei de causa e efeito. Você responderá por você e por aquilo que imprimiu a quem você obriga, implica essa forma materialista de trabalho e lucro acima de tudo. Tem dúvidas do que eu estou falando? É simples. Vá lá no livro dos Espíritos, nas questões relacionadas à lei de trabalho, e isso fala lá, bem claro. Depois a gente pode conversar, se sobrar tempo, sobre isso. Mas entenda, além disso, você se prejudica aqueles que você tem a possibilidade de auxiliar. Compreendido essa parte profissional, material, agora eu quero entrar nessa segunda parte, nesse segundo bloco da aula de hoje, no verdadeiro trabalho. O trabalho teu, que é o grande trabalho da alma. O grande trabalho que tu veio para fazer nessa vida. O teu grande contrato de trabalho. Bom, esse tema é tão importante, como eu falei, trabalhar, que ele está lá, como eu referi, nas obras básicas. Recomendo que todo mundo leia. Vá lá, Livro dos Espíritos, leia as questões relacionadas ao trabalho. E nós temos que trabalhar dois mundos, no mundo espiritual e no mundo emocional, que é o mesmo mundo que é o mundo da essência. Esse é o grande mundo de trabalho que nós nos comprometemos e o qual nós deveríamos ter o grande empenho e trabalho. O teu grande contrato de trabalho começou não nessa vida. O teu grande contrato de trabalho começou lá no plano espiritual, quando você chegou lá com seus amigos do além e disse: é hora de voltar para a Terra. E lá você assinou um contrato de trabalho. Lá existe um contrato de trabalho que se chama plano reencarnatório. Esse é o grande contrato de trabalho da sua vida, dessa existência. Esse é o seu contrato maior da vida. Não profissional, não da matéria, não o que traz dinheiro, mas o seu contrato é com o seu plano reencarnatório. Esse é o seu trabalho, essa é a sua profissão. Isso que você veio para esse mundo. Você veio lá e chegou a um determinado momento e disse: meus amigos, ou eles disseram, é hora de voltar. É hora de ir à Terra. E lá foi assinado um contrato de trabalho, do qual você se comprometeu. E se comprometeu, como eu sempre digo, com você mesmo. Lá você assinou aquele grande contrato dizendo: eu quero ser melhor, eu vou ser melhor. Nesse contrato de trabalho, eu me comprometi que dessa vez eu vou ser menos materialista, que dessa vez eu vou me amar mais, que dessa vez eu vou aprender o significado do perdão, mas primeiro o perdão comigo, não com os outros. Que dessa vez eu vou me respeitar, que dessa vez eu vou ser mais caridoso comigo, que dessa vez eu serei uma pessoa mais atenciosa comigo, que dessa vez eu vou ser exitoso. Esse é o teu grande contrato de trabalho. Esse é o trabalho verdadeiro. Esse é o verdadeiro motivo da tua existência, de aqui estar. E esse é o principal contrato da tua vida. Amor. Amor para ti. Para que quando tiver amor para ti, dá para aqueles que estão em volta de ti, espalhar pelo mundo. Esse é o teu contrato de trabalho. Você foi lá, disse: amigos, eu quero trabalhar. Eu quero voltar para a Terra e ser um bom trabalhador. Mas não trabalhador do mundo capitalista, não do mundo materialista, mas um trabalhador de Jesus, um trabalhador do amor, um trabalhador da renovação, da evolução como ser, como pessoa melhor. Esse é o seu verdadeiro contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho tem coisas simples também, como essa vida dizer: eu vou me cuidar. Dessa vez eu vou valorizar o meu corpo físico. Dessa vez eu vou respeitar meus limites. Dessa vez eu vou limitar-me a não fugir das minhas obrigações. Esse é o seu contrato. Entenda que o seu verdadeiro contrato de trabalho, o seu grande trabalho está aí.
nesse plano, que você pode ser que não lembre, mas está dentro de você, está no seu inconsciente. Você assinou aquele contrato lá no plano espiritual e veio para cá. E está seguindo a vida. E onde é que anda esse contrato? Com que empenho você está dando para esse contrato? Você está sendo dedicado a esse contrato? Você está trabalhando afinco com esse contrato? Lamento informar, mas não. Porque você está aí preocupado normalmente com outro contrato. Contrato material, contrato do ego, contrato do gozo, com o contrato das coisas terrenas. Lembre-se que eu já disse em aula, é hora de a gente entender e compreender e pensar fora do corpo. Esse corpo é meramente algo que está segurando algo maior, que é o teu espírito. Ele vai acabar num dia X, mas você não. Você vai seguir. Você vai ter a sua sequência. Então entenda, aqui não é a sua prioridade. Aqui é o seu momento. Momento naquela empresa, naquela empreitada desta reencarnação. E o objetivo é aquele que foi estabelecido no início da reencarnação. Então compreenda isso. Entenda como você está se portando, qual é o contrato que você está dando bola. Como eu disse, lembrando onde paramos, hoje não damos bola para esse contrato, porque damos bolas para os outros contratos. Os contratos de César. César impera no nosso mundo. É um mundo profissional, é um mundo da matéria, é um mundo do conquista, o mundo da felicidade fútil e passageira, do ter. Esse é o contrato que nos prioriza. Tanto que as pessoas sempre dizem, centro espírita, igreja, isso eu faço depois. Terapia, quando eu tiver tempo. Reforma íntima, uma boa leitura. Isso, não posso agora, tenho muito trabalho. Não é verdade? E afirmo, estamos relegando o principal contrato da nossa vida. Estamos deixando a principal oportunidade, o grande trabalho das nossas existências no acaso, com descaso. Não trabalhamos. E é por isso que o tema era inicialmente como você está se sentindo nesse dia do trabalho. E o principal contrato de trabalho, você está extremamente em dívida. Porque não é a nossa prioridade. Obviamente, não tem como que hoje como dizer largue o trabalho. Não. Mas como eu já falei nessa aula, nesse vídeo, nessa live, é hora do equilíbrio. Você vai ter que dosar muito bem as medidas. Você tem que priorizar o trabalho de verdade, o seu mundo emocional, o seu mundo existencial, o seu mundo espiritual. É isso que está sendo cobrado, essa exigência. Você não pode mais deixar esse contrato de trabalho parado. Você deveria, com o mesmo empenho e com o mesmo medo que tem de perder o emprego, de ficar sem dinheiro, de ficar passando fome, ou que seja, teria ter o mesmo medo e o mesmo empenho que você deveria ter com você mesmo, com o seu mundo emocional. No mínimo. Eu digo, que nem eu falo, as pessoas dizem, eu vou uma vez no centro espírita, eu vou 2 vezes no centro espírita, eu assisto uma aulinha, eu não leio, eu faço uma terapia lá de vez em quando. Cara, pro maior contrato de trabalho da tua vida, para tua grande propósito, isso é nada. Não tenho tempo. Como não tem tempo? Entenda as prioridades, entenda que o trabalho do teu maior trabalho é a tua evolução, é o teu crescimento pessoal. Esse é teu grande trabalho. O resto é consequência, o resto é apoio, o resto é meramente para te auxiliar nesse caminho. Isso é fato. E eu vou provar isso agora contando uma história para vocês. Essas histórias sempre são boas. E eu vou falar sobre o contrato de trabalho do mundo espiritual e emocional. Mas entenda isso. Entenda que é importante, por isso que estamos aí parados. Por isso que nós precisamos, foi necessário um vírus para nos colocar 40 dias, 50 dias dentro de casa, para entender que dinheiro não é nada, matéria não é nada, shopping center não é nada, consumo não é nada. Que a vida é muito mais curta que isso, que ela é muito mais frágil do que isso, que existem coisas muito importantes. Se a gente não entender isso, quantos vírus mais vão ter que vir?
Vão ter que ficar quantos? Todo ano? 2 vezes por mês parado? 2 vezes por ano parado? 2 meses? Para até uma hora a gente entender isso? Essa importância? Não é castigo de Deus, não é o apocalipse. Simplesmente meios que a espiritualidade utiliza para que a gente tome consciência. E a consciência é essa, de que a gente precisa dar valor ao verdadeiro contrato de trabalho que nós temos. Que é aquilo que eu falei. Quando você reencarnou, você assinou um contrato que trabalharia afinco com você mesmo, se priorizando para ser alguém melhor. E não fazemos isso. Não fazemos. Não fazemos e não fazemos. Não é a nossa prioridade. Nunca foi, nunca acho que será. E se será, vai levar muito tempo. Porque nós não estamos nem um pouco próximo do equilíbrio. Quem sabe da perfeição desse processo bem feito. Então é hora de a gente focar e compreender isso. Porque senão é a seguinte regra que ocorre. Nesse contrato que está sendo cumprido, bom, só para explicando, relações de trabalho, juridicamente falando, aquela pessoa que se inicia numa empresa, ela pode ser demitida por justa causa, ok? Justa causa é quando o chefe, o dono da empresa, pode demitir o empregado sem pagar os seus direitos. Alguns direitos, na verdade. Ok? Não vou entrar na teoria básica porque não é nosso objetivo, mas só para entender a historinha. Mas para isso normalmente acontecer e para não ter nenhum tipo de modificação judicial, a regra normal é que tu tem que, para demitir por justa causa, se não for muito grave aquilo que ele faz, primeiro tu precisa ser chamado a atenção verbalmente. 1, 2 vezes. Depois tu tem que ser chamado e advertido por escrito, mais umas 2 vezes. Ok? E depois disso ainda, mais umas 2 vezes uma suspensão. Uma de 2 dias, outras de 5 dias, para aí depois disso tu ser demitido por justa causa. Ok? E o que eu quero deixar claro com isso, nesse contrato de trabalho, não é Deus que nos demite. Tá? Porque o grande patrão da gente é a nossa consciência. Quem nos demite, quem vai fazer todo esse processo é a tua própria consciência. E a lei de causa e efeito. Deus ama todo mundo incondicionalmente, Ele quer o bem de todos. Mas existem regras. E as regras têm que ser cumpridas, que é a lei de causa e efeito. E a tua consciência é o teu grande patrão. Ela que te demite, te diverte. Não é Deus. Compreendido isso? Então vamos à história. Hoje, diante daquilo que eu falei, que todos nós não somos bons servidores, não somos bons trabalhadores conosco, por que aquilo? Repetindo, quanto tempo hoje você perde cuidando da tua saúde? Quanto tempo você perde fazendo um exercício? Porque hoje exercício não é luxo, é obrigação. Você precisa cuidar do seu corpo para que ele seja duradouro e sadio. Você cuida da sua alimentação? Como é que você está fazendo com a sua alimentação? Seu corpo precisa de alimentação. Isso é cuidar de si, é ser um bom trabalhador com si da forma mais banal e material que pode ser. Não entrei nem ainda na mais profunda. Mas você se dá tempo, você descansa. Você descansa. Você se dá a oportunidade de ter boas leituras para poder crescer. Isso são questões triviais de um bom trabalhador que está pensando em si. Depois disso, o trabalhador que já passou dessa parte, entende isso, você já está priorizando o seu mundo emocional, seu mundo espiritual, aquilo que vai além dessa vida. Quanto isso é importante? Quanto isso realmente é importante na sua vida? Quanto você dá de tempo? Bom, todos esses elementos, se não todos, uma boa parte, somos todos deficitários. Ok? Então, basicamente, na alimentação não cuidamos, na saúde também não cuidamos, não fazemos exercícios, fazemos de vez em quando, ou diante de um culto do corpo, né? Bom, nosso mundo emocional é perdido, nunca pensamos em terapia, porque isso é coisa para louco, né? Bom, e questões de religiosidade, espiritualidade, isso é coisa absurda, né? Nem vamos tratar sobre isso, porque essas coisas de Deus, religião, é fanatismo, né? É perda de tempo. Isso, o que é importante é dinheiro, né? É ter o dinheiro lá para pagar as contas no final do mês e poder viajar e curtir a vida. Esse é o propósito. Né? Essa é a regra. Então, diante dessa regra, bom, diante da grande profissão da tua vida, tá um lixo, né?
Resumindo, com o teu mundo emocional, tu é aquele servidor preguiçoso, que chega atrasado, que faz o serviço de porco e não cumpre com as tuas determinações. Ok? Mas, como eu disse, Deus é amor, Ele é justo. E Ele vai te levando. Ele vai te levando, porque Ele vai ver até onde tu vai. Só que aqui que eu disse, na consciência, por mais que tu age dessa forma, tu já tem um bom senso do que é correto. E aí na tua inconsciência lá bate aquele contrato que tu assinou lá no plano espiritual. Cara, eu acho que alguma coisa me diz que eu deveria fazer umas coisas diferentes. Algo me diz que eu tinha que trabalhar o amor. Algo me diz que eu tinha que ser mais tranquilo comigo. Algo me diz que eu tenho que me valorizar mais. Mas não sei. E aí tu vai. Tu vai. Tu vai. Tu vai. Mas vem lá. Aquela coisa, aquela ideia. Esse é o primeiro alerta. É a tua consciência dizendo: meu amigo, é a primeira advertência verbal. Meu amigo, lembra lá, plano reencarnatório, tu assinou, te comprometeu com isso, aquilo, vamos lá. Vamos aproveitar que tu pode fazer por ti mesmo. Vamos lá, tu tem ainda saúde, tem condições de trabalhar, a gente quer que tu trabalhe. Vamos lá, vamos andar pra frente. Mas tu, aquela coisa, né? Dando aquele jeitinho básico, vai enrolando e continua aquela vida, né? E vai indo, 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 e vai indo. E aí a consciência novamente te chama a atenção, 1, 2, 3 vezes, né? E aí vem a primeira advertência por escrito. E geralmente a advertência por escrito sempre vem com algum problema de cunho material, né? É roubado, é assaltado, perde emprego, acontece alguma coisa, vem o estresse, começa a ficar mais doente com forma seguida e vai. São os avisos. Esses são os famosos avisos por escrito da justa causa. Já estamos na segunda etapa da tua justa causa. Porque não adiantou, a tua consciência te cobrou, tu não fez, então vamos para coisas mais palpáveis, né? Já que tu te apega ao material, já que o material é tão importante, então vamos fazer o seguinte, vamos perder emprego. Vamos fazer tu ser assaltado. Vamos criar uma questão material desagradável para ti entender que isso não é tão importante, né? Vamos ver se a tua imunidade diante do teu estresse caindo, vamos ver se de repente tu dá mais uma atenção e vai fazer um exercício, vai fazer um exame médico, vai fazer alguma coisa boa para ti, né? Essas são as advertências escritas, meu amigo. A vida é assim. Não existe o acaso, não existe o azar. Ela é regra. Você está na Terra trabalhando. Você está na sua empresa, que é a sua reencarnação. E é assim que funciona. Você está sobre a ótica da lei de causa e efeito e a lei de progresso. Mas não adianta, né? Você está tomando as advertências, você está sendo chamado a atenção por escrito já. Já está bem clara a coisa que alguma coisa está errada. Se está errado, tem que mudar. Não adianta rebeldia, não adianta agressividade, não adianta aquilo ali. Tem que mudar. Mas não adianta. Tu vai lá, dá aquela assustada, de repente dá uma mudança provisória, mas não adianta. Tu continua naquela sistemática, não prioriza o trabalho. É um trabalhador bem ruim diante do que tu deveria trabalhar e vai seguindo. E aí vem as doenças, né? Doenças graves. São as doenças aquelas que te afastam. Uma depressão, um estresse, alguma coisa a mais, uma gastrite, uma úlcera, e aí tu fica alguns dias suspenso, né? Doenças leves, doenças que podem te colocar um tempo parado, um susto de leve, né? É a primeira suspensão de poucos dias. Mas aí tu não dá a devida atenção. Ou aquela questão, foi coisa passageira, foi uma questão grave. Não, quem sabe não. Toma aqueles cuidados básicos de início, né? Diminui as atividades por um mês, uma semana, faz os exercícios ali por 3 meses, 4 meses. Mas depois volta à rotina. E aí a vida continua, né? Porque não adianta, tu não prioriza o teu trabalho, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Até que o dia que vem as suspensões de larga escala, né? Que são aquelas doenças básicas que te deixam entrevado, né?
às vezes uma ponte safena, às vezes um derrame, às vezes algum problema neurológico, às vezes outras doenças mais graves, que te deixam um grande tempo parado para refletir. A doença, meus amigos, na grande maioria, tem efeito emocional e prático para te colocar em razão, em reflexão. A doença nunca vem por mal. Ela não vem com essa finalidade, ela traz como forma reflexiva. É aquilo que tu disse, que eu digo. Meu amigo, é a tua última chance. Vou te dar 15 dias de gancho para parar de trabalhar para ver se tu entende e prioriza o teu trabalho. Para ver se esses 15 dias em casa, tu para pensar e vê como é ruim não ter trabalho. Como pode ser complicado se tu ficar sem ele. Né? A doença é isso. A doença vem com essa finalidade. Não existe castigo. Parem com aquele estigma. Deus me castiga. Eu sou azarado. Não. Você está colhendo a sua forma péssima de trabalho. Você é um péssimo trabalhador. E tudo vem diante da sua forma péssima como profissional. Essa é a realidade. Essa é a ótica. Essa é o fato. E eu estou explicando diante de uma ótica do que a gente não se importa. O problema é que a gente se importa com as coisas erradas. Mas voltando. Você está lá. Você está no seu mundo. E está lá 15 dias parado, infelizmente com uma doença grave, de repente, que te faz te afastar e parar. E aí? Qual é a postura que tu tem? Às vezes, uns, diante tão grave que foi a falta, não conseguem retornar ao trabalho. Mas alguns deles voltam. E voltam. E voltam com aquela questão novamente. Levam susto, mas não entendem o ensinamento. E começam de novo todo o processo. Todo o processo. Todo o processo errado. Até um dia que vem a justa causa. E a justa causa, nesse momento, é a morte. Né? Drástico que eu tô falando? Não, meus amigos, é a realidade. Uma hora a morte vem. E a tua justa causa. Justa causa? Mas como assim justa causa, Fabiana? Porque, infelizmente, todos nós, na grande maioria, desencarnamos antes do nosso período. Todos nós, na grande maioria, dificilmente desencarnamos no período pré-determinado naquele contrato. Grande parte de nós desencarnamos antes do momento adequado. É justa causa. É. Tomamos justa causa atrás de justa causa em várias reencarnações. Várias reencarnações sendo um péssimo trabalhador. E o pior de tudo, que a gente não trabalha para Deus. Nós não trabalhamos ninguém. Nós somos péssimos trabalhadores para nós mesmos. É irônico. Você não trabalha para Deus, você não trabalha para Jesus, você não trabalha para a religião. Você trabalha para você mesmo. E você é um péssimo funcionário para você mesmo. E diante da sua consciência culpada de dizer novamente um fracasso, você trabalha de uma forma negativa. Diante do seu negativismo, você diz, então vamos embora. E você morre. Justa causa. Você desencarna antes do período previsto. Isso se chama suicídio inconsciente. Ou, na verdade, simplesmente porque não deu para se fazer. É, meus amigos. Esse é o nosso contrato. Nosso contrato acaba. Fim. Justa causa. Então entenda que você tem que começar a compreender qual é o verdadeiro contrato de trabalho na sua vida. E o mesmo empenho que você dá no seu contrato profissional, que lhe dá o dinheiro, você deveria dar no mínimo para o seu mundo emocional e espiritual. Devem estar questionando. E tempo? Tempo é nosso. É só administrar. É entender o que é prioridade. O que eu disse não é mentira. É só ler. Não é ilusão. É só ver. A escolha é sua. E a escolha sempre acaba, geralmente, na seguinte questão. Fim do contrato de trabalho, demissão por justa causa. Diante da sua justa causa, você vai ficar um bom tempo, de repente, perambulando pelo mundo espiritual, ou vai para um hospital, se recuperar diante da sua má atividade como profissional. E o grande dia chega que tu vai ter contato com aquelas pessoas que fizeram o teu contrato de trabalho lá no início. E vocês vão conversar. E aí tu vai perguntar, vamos ver o contrato? E tu vai olhar aquele contrato.
E aquele contrato lá, em vez de estar vários Vzinhos verdes, vão ter vários Xzinhos vermelhos. Minha justa causa foi justa. Aqui dizia, eu vou me amar, não me amei. Aqui dizia, eu vou me respeitar e não me respeitei. Aqui dizia, vou ser menos sovina, menos materialista, menos egoísta. Não cumpri. Meus amigos, outra coisa que eu quero dizer com isso é que trabalho é atividade. Você tem que ter atitude, você tem que ter postura de fazer. Não adianta dizer eu não faço mal. Não fazer o mal é nada. Eu não prejudico ninguém, é nada. Você precisa trabalhar. Você precisa arregaçar as mangas e trabalhar em prol do seu contrato de trabalho. Porque senão vai ser tudo xizinho. E agora vocês espero que entendam, porque os livros sempre falam que é difícil a gente não cumprir uma encarnação. Que normalmente, quando a gente desencarna, sempre vem aquela questão básica. No máximo, tu sai zerado. É por isso. É por isso. Porque a gente não cumpre o contrato. É por isso que nós desencarnamos sempre na mesma situação. É por isso que desencarnamos e sempre vem aquele discurso das obras tradicionais da doutrina espírita. Desencarnou e não conseguiu êxito. Desencarnou e saiu zerado. É por isso. A gente não se preocupa com o verdadeiro contrato de trabalho. E lá chegando, você olha aquele contrato e você se frustra. E vem o remorso, e a culpa, e aquele sentimento de mais uma vida que eu desperdicei. E aí você vem com aquela postura de querer punição. É isso que ocorre. Não vai ser Deus que vai lá te punir. Não vai ser ninguém que vai botar o dedo na tua cara. É aquilo que eu sempre refiro. E vou terminar a aula do contrato de trabalho, do dia do trabalho, com aquela história que eu sempre conto, porque nós acabamos o nosso contrato. E lá no teu contrato vai ter aquela questão básica, aquela pergunta que eles sempre fazem se fizerem alguma pergunta. O que tu fez por ti mesmo? E aí hoje eu reformulo a pergunta dizendo, trabalhou por ti mesmo? E aí vem aquela história que eu conto, mas eu adoro repetir porque é sempre bom repetir. E aí você diz, fui um bom filho, fui um bom aluno, fui um bom amigo, fui um excepcional profissional, tive muito dinheiro, deixei um legado, fui um pai de família, uma mãe de família, deixei meus filhos bem amparados. De repente, fiz atividades sociais. Fui exímio trabalhador nessa entidade social, ou nesse meio religioso. Cuidei dos meus pais na morte. E aí você morreu. E aí vem a grande pergunta: você trabalhou para você? Você cumpriu com seu contrato de trabalho? O que você fez por você? E aí vem aquela grande choque. Não fiz nada por mim. Não fui um bom profissional. Não cumpri com o meu contrato de trabalho. E por isso que eu me demiti por justa causa. Então, amigos e amigas, nessa noite, vamos refletir. Você ainda não está na justa causa. Ainda há tempo de reverter esse quadro e mudar. Priorize o seu verdadeiro contrato de trabalho. Trabalhe diante do teu grande propósito. Esse propósito não vem desse mundo, vem de um outro mundo, quando tu te comprometeu a decidir para vir para esse, que era trabalhar o amor e o crescimento pessoal. Não vou entrar aqui nas discussões sobre amor ao próximo, caridade. Isso também tudo está dentro. Também aqui não quero dizer que você hoje se desapegue das questões materiais. Mas o que você precisa entender é que você precisa urgentemente equilibrar a balança. Hoje não estamos atrás de perfeição, mas pelo menos equilíbrio. Equilíbrio diante do que eu falei essa noite com vocês, demonstra-se que não há. Sinceramente, qualquer um que botar o dedo da consciência sabe que não estará de forma satisfatória cumprindo com seu contrato de trabalho. E se você reflexionar, sem sombra de dúvidas,
compreenderá em que fase você já está. Se você está nos alertas, se você já entrou nas advertências por escrito, se já está nas suspensões. Avaliem, meus amigos. E aproveitem. Aproveitem que ainda a justa causa não veio. E mudem. Priorizem o que tem que ser priorizado. Valorizem esse contrato de trabalho como vocês valorizam o seu contrato de trabalho profissional do ego. O contrato de trabalho de César. É importante, sem sombra de dúvidas. O que eu quero deixar claro aqui é que eu não estou trabalhando qualquer tipo de apologia a não materialismo, mas sim equilíbrio. A balança hoje precisa ser equilibrada. E é isso que estamos sendo colocados nesse momento. Então, meus amigos, me despeço hoje desejando um bom trabalho a todos, uma mudança de postura nesse segmento, que sejamos trabalhadores profissionais diante das nossas necessidades materiais, mas principalmente e acima de tudo, se foque contrato de trabalho com você mesmo. Aquele contrato de trabalho que foi assinado quando você decidiu voltar, quando decidiu reencarnar. Porque é ele que importa. Ele é o grande segredo dessa existência. Porque a vida acaba, mas o espírito continua. Esse corpo vai. As conquistas financeiras e materiais aqui ficarão, mas o teu espírito continuará. E é isso que cresce, é isso que vai, é isso que importa. É para isso que tem que trabalhar, para ser um espírito maior e melhor. Porque aquilo que você é, você leva, mas aquilo que você tem fica. Aquilo que você conquistou diante da sua essência só cresce e prospera. Aquilo que você tem se perde e se vai. Então trabalhe com êxito no que de fato importa. Foque no contrato mais importante e não esqueça dele. Por favor, não esqueça dele. Porque você não está trabalhando, como eu disse, não para Deus, não para a religião, não para alguém, mas você está trabalhando em prol de você mesmo. E isso, quando você trabalha e é um bom trabalhador para si mesmo, não é trabalho. Isso se chama amor. Ame-se. Sejam felizes. Até quarta-feira ou sexta. Um beijo no coração de vocês todos. Foi um prazer. Bom dia do trabalho a todos vocês. Tchau, tchau.